Olá, pessoal. Vamos lá, então, agora dar continuidade aí na nossa aula, tá? Primeira parte aqui sobre hipertensão arterial sistêmica e o envelhecimento, né? A gente sabe que a hipertensão, assim como a diabetes, são dois problemas aí crônicos aí no idoso, então a gente precisa saber profundamente esses aspectos, o que está relacionado. Tá, gente, então, assim, a hipertensão, né, o caderno da atenção básica, o 19, que é da saúde do idoso, ele vai referenciar o caderno 16, tá? Que trata da hipertensão arterial sistêmica do Ministério da Saúde. Então, como sabemos, né, a hipertensão, ele é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, não somente no Brasil, tá? Então, é um problema no Brasil e no mundo, e é um grande e importante fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renal crônica. Quando vocês escutam isso, tem tudo a ver com o idoso, né? Sabemos que isso não é novidade, né? Tudo a ver com o idoso. Então, assim, a hipertensão, gente, ela é responsável por cerca de 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% das mortes pela doença arterial coronariana. Olha só como que é importante, através daquelas prevenções tão singelas, a gente sabe que o fator genético contribui, mas pré-determinante é a epigenética, né, que são os fatores externos, tá? Então, assim, em combinação com o diabetes, o que isso aí vai representar para mim? Eu já tenho hipertensão, associou com diabetes, eu tenho 62%, né, do diagnóstico primário das pessoas que são submetidos à diálise. Então, gente, entre essas pessoas idosas, a hipertensão é uma doença altamente prevalente, tá? Vai acometer 50% a 70% das pessoas nessa faixa etária. Não posso jamais não visualizar ou ignorar esse assunto, tá? Então, assim, ela é um fator determinante para a morbidade, para a mortalidade, mas, como eu disse, se ela é bem controlada, reduz significativamente essas limitações funcionais aí, né, e as incapacidades nos idosos. Essa prevalência, gente, da hipertensão, ela correlaciona diretamente com a idade, sendo mais presente nós, mulheres, e nas pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, observem bem o ritmo de vida que vocês estão utilizando, né, vejam que as aulas, tudo, né, na nossa vida, principalmente aí na academia, não é só para o cuidado do idoso, mas da pessoa, né, mas como o nosso também, então vamos observar que são fatores, assim, bem, né, são fatores preveníveis. A definição que é uma condição clínica multifatorial, não tem só um fator que vai determinar, então, como eu disse, são vários fatores, né, que ela vai ser caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos, sustentada, pode acontecer que eu tenha aí ligeiramente uma pressão elevada por conta de algum outro fator, tá? Agora, quando eu tenho isso frequentemente, até em repouso, quando eu uso aquele holter, faço aquela avaliação ali, né, no período de 24 horas, e até em repouso que eu deveria ter essa diminuição aí, dos níveis pressóricos, e ela se mantém sustentada, então, já tenho aí estabelecida aí uma hipertensão, né? Então, fatores de risco agravante, a dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e o diabetes mellitus, principalmente, tá? Um fator agravante aí para hipertensão. Associações muito frequentes, tem hipertensão? Então, maiores chances da morte súbita, né? O AVE, acidente vascular encefálico, o IAM também, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica, tá? Ter hipertensão, as minhas chances aumentam aí, então, uma associação muito frequente, tá? Alguns aspectos relevantes, né, quanto ao conhecimento e a aceitação também, principalmente do indivíduo, né, que tem aí pré-estabelecida já a hipertensão, o tratamento, né, para que realmente seja aderido pela pessoa, e é muito importante o papel da família nesse quesito, e o controle. Fatores de risco, idade, por isso que eu destaquei aqui em vermelho, aparece em primeiro, idade, é um fator de risco muito relevante, o sexo, excesso de peso, aí quando a gente fala aqui do sexo, tem nós, mulheres, né,
novamente. Excesso de peso, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos vão contribuir também, e a genética também é um dos fatores de risco para a hipertensão. Algumas estratégias, né, para medida de prevenção são as políticas públicas, né, a mídia, a gente precisa trabalhar muito para que realmente eu não tenha só no papel as políticas públicas, mas que elas sejam exercitadas, né, para que elas sejam realizadas, para que elas sejam vivenciadas por essa população. As ações voluntárias coletivas também fazem um papel importante, meios de comunicação, o diagnóstico, quando ele é precoce, tratamento contínuo e o controle da PA, tá? Diagnóstico, né? Preciso da confirmação, então eu preciso fazer um acompanhamento, porque pode ser que ele está ali momentaneamente, né, ligeiramente ali, uma pressão um pouco elevada por conta de uma outra circunstância que ainda não esteja pré-estabelecida, que não esteja estabelecida. A identificação da causa secundária é importante, né, o porquê desse aumento. A avaliação do risco cardiovascular tem que ser realizada também, investigação de lesões em órgãos-alvos, tá? E as doenças que estão associadas. Então, no diagnóstico, eu preciso avaliar isso, até por conta do risco. Técnica adequada, gente, para o diagnóstico, né? Equipamentos, eles precisam ser validados, tá? Manguitos apropriados, o exame clínico tem que ser bem realizado. Por quê? Vocês já perceberam, quem trabalha em hospital, eu não uso o mesmo aparelho, né? Aquele que seja ou o digital, ou aquele aneróide, eu não uso o mesmo para criança, para adulto, para RN e para obeso. São diferenciados, tá? Então, alguns critérios são bem importantes. Exame clínico. Quando eu tenho a pressão arterial abaixo de 120 por 80, né? Eu posso realizar aí que ele seja bianual, tá? Não tem necessidade ainda de ser anual. Agora, se eu tenho a pressão arterial maior que 120, né? 120 por 80 e menor que 140 por 90, aí sim, eu preciso fazer ele anualmente, tá? Esse acompanhamento. Alguns exames complementares, né? Também são importantes para o diagnóstico. Ritmo circadiano da pressão arterial, o que eu preciso saber com relação a isso? Eu preciso saber que ele tem uma queda em todo mundo, não é só no idoso, é em todo mundo. Eu estou dormindo, estou em vigília ali no sono, estou com sono, dormindo, né? Então, eu tenho uma diminuição cerca aí de 20 a 40, né? Que ela é reduzida na sistólica, e 10 a 15 eu tenho essa queda aí na diastólica. Então, assim, o aumento transitório, eu não vou verificar a PA de alguém que ele acabou de fazer uma refeição, porque ele tem um aumento que é transitório por conta do aumento do débito cardíaco, tá? De manhã eu vou fazer, depende qual horário que eu acordar, porque, assim, ela tem uma elevação nas primeiras horas da manhã, assim que eu acordo, então todos vão apresentar isso. Na posição deitada, quando eu estou na posição assim supina, a pressão ela é mais elevada do que se eu estiver em pé. Preciso avaliar, né? Qual a posição que eu estou realizando. Então, qual que é o padrão que eu tenho para avaliação quando ela é deitada, quando ela é supina, né? Aí a gente sabe dessas alterações, aquele paciente que está lá na UTI, que ele está acamado. Eu consigo fazer com ele sentado, em pé? Não, né? Então, na posição em pé, a ligeira redução da sistólica, né, e aumento da diastólica, eu preciso saber desses critérios aqui, dessas alterações, e aqui alguns tipos de esfigmonamômetro, tá? Tem a coluna de mercúrio, a gente vê, já vi dela já em hospital, tem esse aneroide aqui, né? Esse aneroide aqui, gente, vocês têm que perceber, eles têm vários tamanhos, né? Essa bolsa dele aqui tem vários tamanhos aí adequado. Quando é para obeso, eu preciso ter um para obeso e o restante. E o semiautomático auscultatório. Hoje se vê muito em hospital o uso desse semiautomático, tá? Vamos tomar muito cuidado, porque o grau de confiabilidade dele, ele é variável, tá? Ele pode me dar um resultado aí que não é real. Seleção do manguito, como eu disse para vocês. Como que eu faço a seleção desse manguito, né, arterial, que seja correto? Quando eu trato dos dispositivos aneroides, aquele que é comum da gente colocar aqui, vestir o braço, né,
à base de mercúrio ou eletrônicos, a escolha do tamanho manguito apropriado vai para cada braço de paciente. Então, ele tem que corresponder a 2/3 ali do comprimento desse braço. A largura da bolsa da borracha do manguito deve corresponder cerca de 40% dessa circunferência do braço, e seu comprometimento também envolver 80% ou 100% do braço, né? Então, o manguito padrão, ele vai variar aí de 12 a 14 centímetros de largura, tá? Vezes 35 a 40 centímetros de comprimento. Tamanhos dos manguitos de circunferência do braço, né? Se o manguito for estreito, a leitura da pressão será mais elevada. Se for largo, a leitura da pressão será mais baixa em braço pequeno e elevada em braço grande. Então, como que eu realizo, né? Como que eu verifico o tamanho do manguito e a circunferência do braço, né? Centraliza a bolsa inflável, né, sobre essa artéria braquial, borda do manguito ali em torno de 2,5 centímetros acima da prega anticubital. Antes de insuflar, eu preciso estimar essa pressão sistólica, né, com a palpação ali na região, conforme vocês estão vendo, para determinar até que ponto o manguito ele deve ser insuflado, tá? Sinta ali a artéria radial, né, com os dedos e insufle o manguito até o pulso desaparecer. E daí eu acrescento aí mais 30, né, milímetros ali, e, né, até a esta altura. Deixa eu ver aqui, gente, se já finalizou. Sei que é meio chato fazer isso, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para essa apresentação. Ok. Dá tempo aí da gente continuar mais um pouco. Vamos lá. Já me deu um sinal. Ele já está próximo de finalizar nosso vídeo. Essa ainda é a primeira parte. Então, assim, gente, técnica correta, tá? Para aferição da pressão. Coloca a campanula ali do estetoscópio, né? Na artéria braquial, deixando uma camada de ar por baixo. E é claro que ele vai ficar mesmo, você vai perceber. Com exceção aqueles braços um pouquinho mais camada de tecido adiposo. Insuflar o manguito até o nível previamente determinado e desinsuflar lentamente. Registrar, então, o nível em que se escutam os sons, né, pelo menos 2 batimentos cardíacos. Aparecimento daquele primeiro ruído, pressão sistólica. Aí desinsufla lentamente a pressão até que os sons de... Você vai desinsuflando, ele vai caindo, né? Até os sons de Korotokov fiquem abafados e desapareçam. Quando que eles desapareçam? Pressão diastólica, tá? Não esqueçam aí desse nome, importante. Aí eu vou e desinsuflo o manguito até 0 milímetros ali de mercúrio. Sala de exame deve ser silenciosa, temperatura agradável, evitar 30 minutos antes consumir bebidas alcoólicas com cafeína ou fumar. Esses 30 minutos antes aqui da bebida alcoólica é o que o caderno traz, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu já vi com mais tempo e dá alteração bem considerável na PA. Então, orientar o paciente a esvaziar a bexiga antes da aferição e não conversar, tá? Evita conversar com o paciente para ele não movimentar também. O paciente deve estar sentado, cadeira com os pés apoiados no chão, nada de pé, né, perna dobrada, nada, né, pelo chão, pelo menos 5 minutos e um repouso mínimo aí de 3. Braço selecionado sem vestimentas, ausência de fístulas arteriovenosas, linfedema e cicatriz de secção de artéria braquial. Palpar a artéria braquial, posiciona então o braço de modo que a artéria braquial esteja ao nível do coração. Paciente sentado, ele vai repousar o braço sobre a mesa. Paciente em pé, apoiar o braço aqui na metade do tórax. Idosos, o que eu preciso observar, né? O que eu preciso observar para evitar erros, né? Na medição da pressão arterial em idosos. Vou passar essa parte aqui para o nosso segundo vídeo. Eu vou encerrar aqui para não cortar repentinamente, tá? Então, vou encerrar essa gravação e dou continuidade aí na parte 2, tá ok? Até daqui a pouco, gente.